nesse momento do nosso Papo Sintonia, para que você possa fazer essa troca, conhecer novos conceitos e, mais ainda, a partir desses conceitos novos, aplicar na sua vida. E nós estamos no segundo momento, no segundo episódio da nossa série sobre bem-estar, trazendo esse conceito para você, e bem-estar está muito relacionada a propósito. E o nosso convidado está aqui exatamente para lembrar isso, não é isso, Clérison Torres? Mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui, ele que é psicólogo, trazendo aí o conteúdo da psicologia positiva e está aqui para falar desse pilar, né, do bem-estar, que é o propósito de vida. Bom, mais uma vez, gratidão aqui estar com vocês, né, e poder contribuir com os ouvintes. Aí a nossa intenção, de fato, é poder dialogar como a gente pode promover mais saúde mental na nossa população e nós mesmos em particular, né? E saúde mental, como a gente sabe na psicologia positiva, é bem-estar. E bem-estar envolve esses elementos. Um deles é esse do tema de hoje, vida significativa. Outro, emoções positivas. Como ter mais emoções positivas do que as emoções desagradáveis, né, ditas negativas. Fazendo, então, um retorno aí para quem está ouvindo, vai ouvir hoje o quadro pela primeira vez, depois vai replicar, vai passar isso para outras pessoas. Nós estamos trazendo aqui esses pilares, como que a psicologia positiva entende bem-estar. Todo mundo quer ter saúde, bem-estar, qualidade de vida, saúde mental, inclusive, mas realmente o que é o bem-estar? Como que eu identifico o bem-estar e sei que estou vivendo uma vida com qualidade? E aí vão ter esses passos. O primeiro, nós falamos de relações positivas. Emoções positivas. Emoções positivas. Relações positivas, acho que é o próximo, sim, né? O próximo encontro da gente. Essa é uma singularidade porque a gente entende, né, em termos de pesquisas, que depois de 10 anos pesquisando pessoas que tiveram diversos transtornos mentais, depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático e tudo mais, o que se percebeu é que havia remissão dos transtornos mentais significativamente daquelas pessoas que elevaram o seu bem-estar. Então, assim, o que é o bem-estar? O bem-estar é um construto, né, que ele realmente promove, seja um bem-estar subjetivo, seja um bem-estar psicológico, ele promove o quê? Saúde. E aí envolve emoções positivas. Uma coisa é eu ter muita emoção, tipo depressão, angústia, ansiedade, insegurança, que são estados emocionais passíveis, né? Medo, ansiedade, de vivermos, mas tem ele em excesso em relação às emoções positivas, isso é um problema, porque ninguém vai se sentir em bem-estar. E, obviamente, isso vai comprometer a nossa saúde física, vai comprometer o nosso desempenho, né? Nosso empreendimento, nosso engajamento no viver. Então, ter emoções positivas, como a gente trabalhou no último encontro, né? Que é justamente mais inspiração, alegria, curiosidade, orgulho no sentido de ser digno de si, esperança, gratidão, ter mais essas emoções. Em relação às emoções desagradáveis, né, essa 2, 3 ou mais emoções positivas proporcionalmente em relações desagradáveis faz com que a gente aumente o nosso repertório comportamental, a gente seja mais criativo. Mas quando eu estou dominado por emoções negativas, aí pronto, aí fico inibido, eu fico vivendo a vida... fica diferente, né? Fica mais pesado. Exatamente, porque eu sou inibido, né? Eu não uso meu neocórtex cerebral, só fico naquele nível de luta e fuga e congelamento. E, por conseguinte, eu acho que o mundo não tem nada de novo, vive um pessimismo, um excesso, na verdade, de negatividade, e isso é tóxico. Então, gente, aqui nós estamos nessa caminhada do bem-estar e, claro, quem não quer ter esse bem-estar? No momento que você sabe como que eu vou promover mais bem-estar, eu vou trazendo isso para a minha prática de vida. E hoje o convite, a gente falar exatamente sobre sentido e propósito. O primeiro passo é exatamente estabelecer essa diferença. O que é o sentido da vida? O que é o propósito da minha vida? Bom, esse é mais um elemento do bem-estar agora que a gente vai focar, né? Que é a noção de vida significativa. Como viver uma vida significativa de fato? Falar de sentido e propósito, então vamos compreender assim, imagine pegar um barco, uma canoa, né, um navio, e uma canoa em particular. Qual é o sentido de uma canoa? Qual a razão de existir de uma canoa? Aonde eu quero chegar. Então, o sentido é aonde eu quero chegar. Né? Mas para isso eu necessito do quê? De velocidade, então eu vou precisar remar naquela canoa e eu vou precisar, em particular, de direção, que é o lemeador. Mas de nada adianta velocidade e direção você ter sentido, a razão de existir, né? Daquela canoa, que me permitia transporte em tal lugar. Então, o sentido é um valor maior. E quando a gente fala de sentido na psicologia, na logoterapia, que é a própria terapia do sentido, a gente compreende que aquele
digamos assim, a motivação primordial do ser humano é a busca de sentido. Por um tempo, Patrícia, assim, entendia-se, por exemplo, da luz da psicanálise, que o que motivava predominantemente o ser humano é a busca de prazer. E que realmente motiva. Mas viver uma vida como se ela fosse uma festa de prazer e satisfações sem fins, esse hedonismo exacerbado é um problema. Ao mesmo tempo, Alfred Adler, né, da psicologia individual, trazia que o que motiva o ser humano é a busca de poder. E o poder é bom. Mas observa, o poder, por que ele é bom? Porque ele nos revela. Ele nos revela o lado bom da gente, coisas que às vezes a gente não conhece, nossos talentos, nossas habilidades, já até desenvolvidas em algum nível, mas ao mesmo tempo o poder, ele nos revela questões de vulnerabilidades. E se eu tirar proveito desses momentos, eu posso crescer. Tem até aquela frase, Márcio, quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Por exemplo. Não é? Que ali você vai ver, manifestar realmente aquilo que às vezes não está na superfície, mas está ali. E naquele espaço, naquela ambiência, naquele contexto, Isso. Muitas coisas vêm à tona, vai ali chegar de forma mais visível. Agora, tem um detalhe, a busca de sentido, ele é o que a gente chama em psicologia de um movimento no dinâmico, né? Ou seja, é um dinamismo dentro da dimensão espiritual do ser humano, tá? E quando a gente fala disso, dessa parte noética do ser humano, a gente está falando de valores, de princípios, de potencialidades, de capacidades. Quem às vezes já não perdeu o braço, já soube de pessoas que perderam pernas, no caso, e disseram que depois daquele acidente, depois daquela situação, é que a vida começou a ter sentido. Então, ou seja, a dimensão espiritual, noética, essa dimensão de uma vida significativa, faz com que o indivíduo consiga suplantar questões da parte físicas, das vulnerabilidades físicas e até psicológicas. Então, a dimensão espiritual, ela nos dá mais resiliência. Um grande autor dentro da psicologia é o próprio Viktor Frankl, da logoterapia, repito, da terapia do sentido, e que ele traz muito bem. As pessoas no campo de concentração que não viam um sentido de viver, essas pessoas terminavam buscando suicídio, diante daquelas situações inumanas. É aí que a gente fala do vazio existencial. Exatamente. Tipo, não tenho sentido para viver, então tem um vazio dentro de mim. É algo que eu não explico, mas é uma sensação, um sentimento de, sei lá, inadequação, de não fazer sentido todo. Então, por isso, se não tem sentido viver, a gente já sabe qual é a consequência. Pessoas que não têm esse elemento do bem-estar, que é de vida significativa, comumente vivem um vazio existencial e vivem e experimentam mais estados depressivos. Ora, observe, as pessoas não se jogavam no fio, como ele dizia, né? Ou seja, na cerca elétrica, eram aquelas pessoas que tinham um valor maior. Por exemplo, um valor relacional. Eu quero ver minha filha. Eu estava viajando para os Estados Unidos, como ele trazia, eu estava viajando para os Estados Unidos e fui pego no processo. E aí fui levado para o campo de concentração. O meu sentido de aqui estar, minha capacidade de suportar, como diz a Nietzsche, né? Quem tem um porquê viver suporta quase qualquer como. Né? Ou seja, a minha capacidade de suportar essa situação inumana, desumana completamente, é porque ainda eu tenho um sentido a chegar, tá vendo? Aonde chegar? Ver a minha filha, ver a minha cidade natal, reencontrar meus familiares, mas também terminar uma obra específica, uma produção, um artigo, uma monografia, uma dissertação. Um projeto social. Que é um valor que não é relacional, vivencial, mas um valor criativo. E quantos líderes a gente viu aí, Mandela, pessoas que ficaram encarceradas, que viveram uma vida sem liberdade, nesse sentido de ir e vir, mas tinha um propósito, sabia que aquilo poderia ser passageiro e até inclui, muitas vezes, essa dor, esse sofrimento, esse momento difícil, naquele propósito, ou naquele sentido, né? Vai ter mais sentido ainda. Observe que o belo da arte é que o sentido é aonde eu quero chegar, então o sentido está fora. Entende? Mas para o sentido, essa vida significativa, ela proporciona mais esperança no viver. O que é esperança? Não é esperar. Porque as pessoas no campo de concentração não bastavam esperar. Eles tinham também que ter, por exemplo, um sentido atitudinal, um valor atitudinal. Aqueles que tinham, em particular, a capacidade de ver no sofrimento uma razão de ser, um aprendizado, um desenvolvimento. Por exemplo, religiosos têm a tendência natural de dizer, poxa, se eu estou vivenciando isso, Deus está me oportunizando um aprendizado. É uma possibilidade de crescimento, ou de alguma forma Deus está me oportunizando, Jeová está me oportunizando algo que eu ainda não sei, eu não entendo, Pai. Não é qual a razão de eu estar vivenciando isso. Então, a pessoa que tem um sentido atitudinal, ou seja, um valor atitudinal, tende a ver no sofrimento um sentido. Por quê? A dimensão de vida significativa é uma dimensão da espiritualidade. E a espiritualidade, ela inclui a religiosidade, mas não carece da religiosidade para você ter espiritualidade. Então, pessoas que têm espiritualidade, ela se encaixa, ela tem
tem uma capacidade de perceber de onde ela se encaixa diante desse grande todo. Então, tudo tem um sentido, inclusive o sofrimento. E esse sentido, ele é criado, ele é dado, tá bom, não vejo o sentido da minha vida e eu preciso encontrar esse sentido. Esse sentido é muito assim, você falou que está fora, então é algo que eu vou encontrar, e por isso que a gente fala dessa busca existencial que a gente tem o tempo Perfeito. todo, esse tempo todo, essa sensação de que eu estou buscando algo até encontrar. E como é que a gente vai ter certeza que encontrou, Clérison? Pergunta aí de 1 milhão para você. Como é que eu sei que encontrei o tal sentido, Marquinhos? Bom, aí quando a gente fala de um sentido, a gente está falando de um valor, algo que a gente estima. E esse valor, para uns, pode ser elevadíssimo, para outros não tanto. Então, aí me permita antes diferenciar agora o propósito. Sim, pronto. Porque, por exemplo, qual é o meu propósito? Meu propósito tem a ver com objetivos. Qual é o meu objetivo em particular? E esse propósito ele pode estar articulado, por exemplo, com talentos, com habilidades, com forças de caráter, com valores. Então, quando eu uso isso, articulado uma demanda social, uma demanda da comunidade que eu vivo, articulado com o meu contexto familiar, então aí eu estou colocando o meu propósito. Uma pessoa pode ser um frentista, ele pode ser um psicólogo, ele pode ser um advogado, ele pode ser uma pessoa que trabalha como lixeiro. O meu propósito é servir. E eu posso servir de diversas formas. Então, o propósito é quando eu coloco as minhas habilidades diante de uma demanda social em prol de uma comunidade. E não precisa ser nada exagerado, pode ser um propósito simples. Meu propósito é vencer esse jogo de xadrez de hoje. Pronto, é um propósito. Agora, quando esse propósito tem um bem maior, como Madre Teresa de Calcutá, como a nossa irmã Dulce, como Nelson Mandela, né, e outros, quando você traz um propósito, uma perspectiva maior, aí você diz assim, poxa, essa pessoa traz uma proposição que é contributiva, que ultrapassa a si mesmo, e isso dá mais resiliência. Porque em nome disso eu consigo suportar o dito qualquer como. Entende? Sentido e propósito andam juntos, se completam, um embasa o outro, esse sentido de viver que eu estou buscando, esse vazio existencial, parece que nada encaixa, que está faltando alguma coisa, né? Essa busca do sentido. E aí, no momento, eu encontro o sentido quando meu propósito é revelado, quando fica claro o meu propósito. Assim funciona, Clérison? Exato, porque o sentido é uma coisa mais ampla, né? Aonde eu quero chegar. E eu posso chegar a isso de diversas formas. É igual, em particular, a canoa. Sentido é onde eu quero chegar, mas para chegar lá eu preciso me esforçar. É o remador. E, às vezes, esse esforço vai além do prazer. Às vezes é desprazeroso. Lembra lá a busca de prazer? Mas isso também carece do lemiador, é aquele que vai dar a direção. Depender das correntezas, às vezes eu vou levar o barco, a canoa, num sentido específico, digamos assim, numa direção específica, melhor dizendo. Mas mesmo que eu aparentemente me desviei da onde eu quero chegar, esse desvio é necessário em função das correntezas, então eu preciso me adequar em particular. Isso exige o quê? Minhas habilidades, minhas capacidades, minhas potencialidades, os meus valores. Então, colocar isso em ação em prol de uma comunidade, em prol de um amigo, em prol de mim mesmo, isso é fundamental, é um propósito. Uma pessoa pode ter como motivação intrínseca, Patrícia, um propósito de se desenvolver. É uma das coisas que mais oportuniza o indivíduo, assim, instiga o ser humano ao autoconhecimento. Né? Ainda que desagradável, ele oportuniza a gente se libertar. Um outro propósito de uma pessoa pode ser o sentimento de comunidade, sensação que pertence a uma comunidade. E o meu propósito é ajudar a minha comunidade religiosa, a minha comunidade ecológica, a minha comunidade, entende? Vários tipos de comunidade do meu condomínio, dou um contributo, e eu me sinto bem porque é mais do que o que eu faço, ele significa para outras pessoas e pode contagiar outras pessoas, em particular. Então, quando eu atrelo, né, o meu propósito é um objetivo que atenda uma demanda social, que atenda uma demanda da população, que atenda uma demanda também individual, porque eu me autoconhecendo também oportunizo o melhor para outras pessoas. Então, quando a gente fala de sentido e propósito, a gente está falando de uma vida significativa, que tenha significado. Que, portanto, toda atividade ela pode ser contributiva. Entende? E quando eu uso isso de forma contributiva, de contribuir com o outro, está aí um propósito. E ele pode mudar, se alterar. Não, eu tenho que descobrir o meu propósito. Então, eu passo a vida inteira com aquele mesmo propósito? Pode não ser.
eu posso mudar, eu posso revisar, eu posso melhorar, eu posso me aprimorar, porque a gente vai se descobrindo no processo. Vai mudando, né? E os propósitos mudam, você também muda, a sua história de vida muda, e você vai mudando nessa caminhada, nessa busca, nessa caminhada, e descobrindo seus propósitos e colocando esses propósitos cada vez mais a serviço. Agora, nós aqui temos a nossa missão e também um propósito de estabelecer essa Exatamente. relação entre isso tudo com o bem-estar. Porque às vezes a pessoa pode dizer, eu me sinto no vazio existencial porque eu estou muito doente, perdi a minha saúde. Então, você não precisa estar doente para ter esse vazio existencial. Pelo menos eu percebo isso, né? Agora, essa falta de sentido pode levar ao adoecimento. Pode muito, no caso. Viktor Frankl, ele trazia uma coisa muito interessante, Patrícia, que diz assim, algumas pessoas no campo de concentração dizem assim, de nada adiantará esse sofrimento se eu não sobreviver. E aí ele questionava, de nada adiantará eu sobreviver se não tirar proveito dessa experiência. Então, com isso, por mais difíceis as situações internas, externas, ambientais, sociais que eu esteja a vivenciar, como é que eu posso crescer com isso? Né? Qual a razão dessa experiência? Tá vendo? Qual o sentido dessa experiência? O que é que ela pode me oportunizar como crescimento? Né? Como é que eu posso crescer com isso? Tem uma experiência muito legal, uma intervenção em psicologia positiva, né? Nas psicoterapias positivas, melhor dizendo, que é justamente um legado positivo. Posso ensinar os ouvintes a fazer, convidar a realizar? Eu quero assim que a gente já fale mais aí nesse sentido e deixar aí aguçar a curiosidade, porque nós teremos o segundo bloco aí depois do intervalo comercial das 9h30 e vamos exatamente para essa prática. Então, vamos querer 100% da sua atenção de como você vai poder colocar isso em prática. Mas antes aí dessa prática em si, no dia a dia, como que eu posso buscar mais sentido? Porque às vezes a gente está vivendo, simplesmente fazendo como uma rotina, né? As coisas sem dar sentido, as pequenas coisas, inclusive, do dia a dia, né? Perfeito. Uma coisa bem, eu digo assim, eu entendo bem fundamental, práticas atencionais. Porque, senão, se eu estou com a mente, né, a gente chama de entropia psíquica, uma confusão psíquica entre emoções, pensamentos diversos, anseios diversos, no caso, isso pode me gera um conflito psicológico. Então, fazer práticas atencionais, concentrativas, meditativas, são práticas de conexão. Na medida que eu faço essas conexões, isso me oportuniza a eu não me deixar levar pelos vendavais dos pensamentos ou pelas próprias tempestades emocionais. Então, eu não perco meu centro, né, diante do qual a meta que eu quero chegar. Eu brinco que se eu perder o celular, em vez de eu ficar procurando assim, por onde eu passei, assim, simplesmente traga à mente a imagem do celular, o formato, a cor. Porque se eu sei o que eu quero, é mais fácil eu persistir nesse objetivo. Então, é a mesma coisa. A gente chega no início do ano, né, diz, bom, esse ano vai ser assim, vai ser assado, ok, mas se eu perder o foco, tá vendo? A questão da atenção, na onde eu quero chegar, eu não vou planejar, eu não vou ter o como, e aí eu vou tergiversar, devanear devagar. Então, é fundamental, por exemplo, práticas meditativas, por exemplo, atencionais, como a gente ensinou aqui, de 1 minuto, de observar a própria respiração, ficar focado no ar que respira, durante 1 minuto só, pela manhã, pela tarde, pela noite. Uma outra coisa, o diário da gratidão, ele é muito significativo. E as intervenções mostram como isso eleva o nosso bem-estar e a nossa integração, porque a gente tem biologicamente um cérebro que não foi preparado para ser feliz. Nosso cérebro foi construído em prol da nossa sobrevivência. Então, quem pode fazer a diferença somos nós, consciências, que o percebe, né, as narrativas cerebrais, no caso, como é que ele diz, não, faça isso, faça aquilo, não, e fazer diferente. Então, se dar conta das coisas boas que aconteceram, naquele dia, dizer assim, poxa, eu estou progredindo, eu estou me aperfeiçoando, isso me conecta para poder esperançar para o dia seguinte. Ok, o que eu posso fazer diferente no dia seguinte? Então, apreciar mais atentamente o presente, ela favorece, digamos mais, essa dimensão espiritual do ser, né, que é uma das 5 dimensões humanas, a física, a relacional, a emocional, a intelectual. Então, é uma dimensão fundamental para eu ter mais noção de sentido e propósito no viver. Outra, por exemplo, se eu tenho uma afinidade com a religião, seja católica, evangélica, espírita, do candomblé, qual for, ou mesmo não tendo, e sendo, digamos, um livre pensador que perpassa, me permitir a conectar-me.
Aí ali no centro espírita talvez tomar uma palestra, né? Ali, na verdade, tomar um banho de folha, conversar sobre certas temáticas, não para convencer, mas para ouvir percepções, né? Isso abre a mente em termos de possibilidade de sentido, de razão de viver. Por quê? Quando a gente fala da dimensão espiritual, a gente fala do campo noético, dos valores, da ética, da moral. Então, ser generoso, isso é fundamental. Por exemplo, os ouvintes aqui, acessa, me permita? Claro. Acessa o meu Instagram, né, Clérison Torres, e lá você vai fazer um teste das forças de caráter, né, que é um teste validado na ciência, e você vai ter lá 24 forças. Aquelas 7 primeiras são suas top 7, suas maiores forças de caráter. Ou seja, é aquilo que lhe promove mais bem-estar. Essas forças, quando você toma consciência dela e usa, só o ato de tomar consciência, pesquisas mostram que a gente aumenta em 9 vezes a capacidade de engajamento, de noção de sentido e propósito, né? A gente tende a mais florescer. E quando a gente usa, outras pesquisas mostraram, outra pesquisa em particular, que a gente termina aumentando 18 vezes o ato não só de ter consciência, mas usar no dia a dia. Então, aquilo que é espontâneo, que a gente não nota, mas os outros nos apreciam, quando a gente começa a usá-lo e explorar maneiras diferentes dessas forças, a gente começa a se ancorar nas nossas melhores qualidades. E é inevitável que a gente vá tendo mais noção de sentido e propósito no viver. A vida, como dito, não é uma festa de prazeres e satisfações civis. Então, nessa pegada, eu tenho um senso de responsabilidade, como as abordagens existencialistas da psicologia trazem. A liberdade, sim, fundamental, mas ela nos convida a senso de responsabilidade no viver. Então, assim como o Victor percebeu, né, que aquelas pessoas que sobreviviam àquela situação totalmente adversa, aquelas que tinham sentido no seu viver, elas eram mais resilientes, elas suportavam mais. Não que a gente tem que suportar o sofrimento, a gente quer viver com prazer, com alegria, mas se você está passando por uma situação difícil, mas tem um sentido de vida, você vai passar isso com mais leveza. E aí pode ser que tenha muita gente aqui nesses 3 minutos antes do intervalo que possa estar se perguntando, e como é que eu acho o meu sentido de viver? Porque viver sem sentido é um dos elementos para o não bem-estar, né? Eu acho, a grande questão, como eu lhe falei, por exemplo... Como eu descubro? Pronto. Por exemplo, quais são suas qualidades? Você é generosa? Você é uma pessoa perseverante? É uma pessoa criteriosa? É uma pessoa que tem criatividade? É uma pessoa que tem perdão como uma de suas forças de caráter? É uma pessoa que tem esperança, espiritualidade, apreciação à beleza e excelência? Você é uma pessoa humilde? Você é uma pessoa generosa, bondosa, gentil? Você é amorosa? Você tem a capacidade empática perante o outro? O que você hoje gosta de fazer? Né? Ou seja, quais são as suas habilidades ambientais? Né? Quais as destrezas desenvolvidas por você? Qual a sua profissão? Né? O que você deseja estudar, praticar, vivenciar? Como é que você pode conectar suas habilidades, os talentos que talvez você tenha, né? Os seus valores, né? O meu valor, na verdade, é amar as pessoas, o meu valor é ser generoso para com as pessoas, o meu valor é a bondade, o meu valor é a espiritualidade, o meu valor é um sentido maior de viver. Então, ou seja, como é que você pode conectar talentos, habilidades, talento é aquilo que eu sei muito, que eu sou muito bom no caso, habilidade é aquilo que eu desenvolvi no caso, mas quais são os meus valores, aquilo que eu mais estimo, quais são os recursos ambientais, sociais, né, que me oportunizam, porque são forças também que me oportunizam, né? Então, quando eu atrelo isso com as minhas forças de caráter, essas primeiras que eu lhe pontuei, fica mais fácil dizer, poxa, eu acho que eu posso contribuir, olha a palavra, contribuir. E eu posso contribuir em qualquer atividade. Eu posso ser contributivo. Em qualquer atividade humana, eu posso ser contributivo com alguém. Então, para quem não está vivendo esse sentido, fica aí essa dica no próximo bloco, aqui no nosso bate-papo com Clérison Torres, que é psicólogo clínico do Instituto Baiano de Psicologia Positiva e Autoconhecimento, é mestre em educação e hoje está aqui para falar sobre sentido e propósito. A nossa grande pergunta desse bate-papo é: qual o sentido e propósito do seu viver? Estamos juntos com você aqui no Em Sintonia pela 106.1. Obrigada a você que está aqui sintonizado com a gente ao vivo, ou para quem está também acompanhando, vai acompanhar no replay e na nova transmissão aqui desse programa. Hoje o bate-papo aqui do Em Sintonia, do Papo Sintonia, é com Clérison Torres. Nós estamos falando sobre sentido e propósito. E nesse bloco nós queremos apresentar para vocês algumas dicas práticas, algumas orientações de como colocar o sentido e o propósito na sua vida. Não é
mais, porque a psicologia positiva nos ensina esse caminho. Com certeza. Bom, eu vou dar algumas dinâmicas ou algumas intervenções que são contributivas para essa conexão. Quando a gente está falando de sentido e propósito, a gente está falando de vida significativa. Ou seja, como fazer da minha vida algo que seja contributivo, não só para mim, mas para as outras pessoas, né, para a sociedade, ou a razão da gente viver. Né? Qual o sentido de eu viver? A gente entende que a vida tem um sentido maior, a gente chama de supra-sentido. É difícil compreender, afinal, qual é o sentido da vida? Como a gente bem conversava aqui no intervalo, ou seja, o sentido da vida para uns é a felicidade, outros entendem que a felicidade, na verdade, não é algo desse plano, né, da terrestre, a gente experimenta estados, como você bem colocou, Patrícia, estados de felicidade, momentâneos, no caso, mas a gente vai construindo isso passo a passo. Outros entendem que o sentido da vida é servir, ser contributivo de alguma forma, fazer o bem, né, aos outros, ser benevolente, é um dos grandes sentidos, afinal, somos seres sociais e, como tal, né, seres relacionais, e uma das razões das relações humanas é a ajuda mútua, né, porque ninguém sabe tudo, né? Somos imperfeitos, no caso, né, em processo, somos um ser sendo, né, um ser se transformando em mutação passo a passo. Então, como construir um pouco mais de significação? Uma das coisas fundamentais é que a gente tem uma inabilidade, tá? Então, vou dar o primeiro passo, ou uma das primeiras intervenções ou estratégias. A gente vive uma inabilidade em lidar com o nosso mundo interior. Então, a inabilidade de lidar com pensamento, a gente luta contra pensamentos, e quanto mais eu penso em esquecer, mais eu reforço aquilo que eu quero esquecer. Eu tento negar as minhas emoções, não compreendendo que elas são frutos da forma que, consciente ou inconscientemente, eu estou avaliando o mundo. Então, as emoções nada mais são do que reações automáticas à minha forma de interpretar o mundo. Então, como mudar um pouquinho isso e me centrar um pouco mais, me tornando mais senhora ou senhor de mim mesmo? Práticas atencionais. Tá? Então, uma prática simples, no meio da manhã, no meio da tarde, no meio da noite, faz uma meditação de 1 instante. É uma prática de ancoragem. Eu vou ancorar o meu foco na minha respiração. Então, durante 1 minutozinho, eu vou puxar o ar lento e profundamente, e vou soltar lento e profundamente. Puxa pelo nariz, por exemplo, solta pela boca lentamente, e na medida que eu solto, né, eu fico ali 1 minuto, talvez 10 respirações completas dessas, ou seja, inspirar e expirar 1, inspirar e expirar 2, 10 respirações completas dá mais ou menos 1 minuto, se eu fizer lento e profundamente. E qual é o meu desafio? Observe, a vida é isso, a vida é desafio, a vida é dura. Então, eu preciso aprender, na verdade, ter mais autonomia sobre mim mesmo, que vai impactar a minha autonomia na minha vida, nas minhas realizações profissionais, familiares, como pai, como mãe, o que for, como amigo. Então, aprender a me concentrar, a me autorregular, né, que é uma das grandes dificuldades humanas, né, o autocontrole, a autorregulação interna, é fundamental para começar a ter uma noção de viver uma vida mais apreciativa, entende? E apreciar o aqui e agora, reconhecer cada momento, me conectar, digamos, com os meus valores. Porque quando a gente está falando de vida significativa, a gente está falando de valor. Valoroso, aquilo que eu estimo, aquilo que tem um valor social, entende? Então, para que eu me conecte com os meus valores e veja os meus potenciais, as práticas meditativas, atencionais, são fundamentais. Então, na medida que eu regulo a minha atenção, toda vez que eu dispersei, pensando em outra coisa, eu volto para a respiração, eu dispersei outra coisa, eu sempre volto. Se eu faço isso 1 minuto de manhã, 1 minuto no meio da tarde, 1 minuto à noite, por exemplo, à noite joga as pernas para cima na parede e fica ali aumentando a circulação cerebral e fazendo essa respiração, caramba, vai desopilar, vai me desestressar, isso vai me dar mais sentido para dizer, poxa, amanhã eu tenho mais um dia de trabalho. Eu estou mais disposto, no caso. Então, essa autorregulação a cada instante é fundamental para me conectar com os meus propósitos. Porque, querendo ou não, todos temos, em algum nível, um contributo a dar. Bom, essa é uma intervenção fundamental. E aí tem inúmeras práticas, técnicas meditativas que você pode praticar, mas está aí uma prática de 1 minuto, a meditação de 1 instante, para que a gente esteja mais atento e não perca. Por que a gente chega no final do ano e diz o que esse ano vai ser assim, assim, assado, e no outro ano, passa o ano, 365 dias, e não fez praticamente quase nada, ou começou e não terminou? Porque a gente desviou a mente. Então, essas práticas intencionais fazem com que a gente volte ao nosso eixo, ao nosso dito centro, né? E a gente se conecte, ok, então vamos começar de novo. Isso é um pouco mais de autocompaixão, de autocuidado, para que eu já conheça, ok, eu erro, eu também me engano, eu ainda vacilo,
mas eu sou ser humano e, como tal, devo também ser bondoso, tal qual sou com os outros, comigo mesmo. Tenha paciência e vamos conversar de novo. Então, essa é uma boa prática. Então, ao mesmo tempo em que eu estou de olho nesses meus propósitos, que eu fico ligado, que eu estou me autoconhecendo, porque sempre que a gente quer conhecer algo, né, Clérison, se debruçar sobre o conteúdo, vamos lá ler, aprofundar, e sobre nós mesmos, como é que eu vou me conhecer? Se eu não paro, não tenho esse tempo, esse momento para me ouvir, para escutar a minha voz interna, para perceber quais são os meus sentimentos, o que está aflorando, como é que eu estou me sentindo agora naquele momento, o que está passando pela minha cabeça, porque a gente está muito no fazer, né? No externo, ali no automático. Então, esse convite que você faz a essas pequenas paradas, mas eu não tenho tempo. Estamos falando de 1 minuto. Perfeito. 1 minuto mesmo. Exatamente. Quantas respirações, né, Clérison vai ensinar aqui para vocês, você pode fazer no tempo de 1 minuto. E aí, no momento, quanto mais eu me conheço, mais eu vou ficando, vai ficando claro esse meu sentido, né? Exatamente. O sentido da vida. Uma outra dinâmica, fundamental, e aí eu vou trazer 3 motivações intrínsecas, né, em contraponto às extrínsecas. Motivações extrínsecas são externas. Então, por exemplo, ter status, que é uma grande preocupação de muitos, imagem pessoal, né, ter dinheiro, e o que não tem nenhum problema em relação a isso. Mas o excesso de foco apenas nisso, nas extrínsecas, e não nas intrínsecas, internas, que eu vou pontuar, geralmente são pessoas que estão mais ansiosas e depressivas. As pessoas que focam mais seus valores, e aqui agora a segunda intervenção, a segunda estratégia, é focar em valores. E tem 3 valores intrínsecos, internos, humanos, que as pesquisas confirmaram numa pesquisa de Tim Cassia, um psicólogo. Tá? Um é desenvolvimento pessoal. O que você pode fazer para que você se desenvolva enquanto pessoa? E aí vem o que você colocou, autoconhecimento. Esse desvendar, esse desnudar. Uma psicoterapia, práticas meditativas também ajudam, né? O que você pode fazer para se desenvolver como profissional? Porque, às vezes, você pode ser tecnicamente muito bom, mas você cria um problema sério na empresa, um clima organizacional, né? Desestrutura os colegas de trabalho. Isso também serve como experiência para esses colegas, para crescerem. Mas o fato é, o que eu posso melhorar como pessoa? Isso é uma motivação intrínseca e, inevitavelmente, me conecta com o sentido de viver, porque parece que estamos aqui nesse mundo de alguma forma para crescer e aprender uns com os outros. Uma segunda coisa, uma intervenção que eu lhe convido, é relacionamentos próximos. Relações, e é um dos temas que a gente vai trabalhar do bem-estar, relacionamentos saudáveis, relacionamentos positivos, eles é um dos elementos do bem-estar e ele é tido, conforme pesquisas, né, aquilo que mais, um dos 5 elementos, ele, vida significativa, são os que mais oportunizam de fato, saúde mental. Ora, relacionamentos próximos como é que você pode promover ambientes e possibilidades de sair do seu isolamento emocional e se permitir a um diálogo, a se permitir a perceber as suas vulnerabilidades, a compartilhar com aquele amigo ou aquela amiga, no caso, e conversar mais, ter oportunidades de convívio. Tá? Isso, proximidade é melhor, porque são redes de apoio. Isso faz com que a gente veja qual o sentido da vida daquele, qual o sentido da vida da Patrícia, qual o sentido da vida de cada um, e eu me dou conta do meu sentido também. Né? O outro me espelha e faz com que eu me conecte. Ok, faz sentido isso que a Patrícia está trazendo, eu acho que isso também pode me ajuda, no caso. Ou até ver, não, eu reconheço isso, a forma de viver de Patrícia, mas tem algo que eu tenho uma percepção distinta, e aí eu vou, entendendo? O outro vai me espelhando para que eu vá lapidando e vendo melhor o meu sentido. E uma terceira coisa é sentimento ou senso de comunidade. Quando eu pertenço a um grupo social, quando eu estou envolvido com a limpeza das praias, por exemplo, quando eu estou envolvido com a comunidade LGBT, quando eu estou envolvido com a comunidade, seja lá qual for, religiosa, filosófica, científica, né, da minha universidade, da minha comunidade em termos de condomínio, se eu me envolvo naquilo e eu vejo, entende, ali envolvido, isso me dá um sentido também de viver, porque a sensação que eu pertenço a uma regra comum, tá? Ética e moral, é claro, né, significativa, me dá a sensação de que eu tenho um senso de pertencimento maior em prol de um bem maior. Então, isso também me dá sentido. Então, por exemplo, fazer trabalhos voluntários, né? Eu vejo pessoas aí dar sopas na rua, né? Fazer atividades com jovens. Essa atividade voluntária, seja
voluntária, ela me conecta literalmente. Tira 2 horas do dia, 4 horas da semana, né, para fazer uma atividade voluntária, né, em prol de algo, de alguém, onde eu até não ganho nada com isso, porque a gente sempre ganha, né? Quem doa, quem dá, recebe, né? Então, ou seja, isso é mais uma intervenção, por exemplo, fundamental para a gente ampliar a nossa noção de sentido e propósito. Então, tudo isso a gente está falando para aquelas pessoas, não é, Cléris, o que está buscando, né? Essa busca de sentido. Porque uma vida com sentido, ela é diferente. Exatamente. Você acordar e amanhecer o seu dia, abrir o olho e ter uma vida, uma existência com sentido, apenas está existindo, está vivendo, mas existir com sentido faz toda a diferença, e nós falamos aqui, isso está ligado totalmente à saúde mental. O que a gente está falando não é só filosófico, preciso buscar o meu sentido de vida. Não, nós estamos falando, você quer estar bem? Quer se sentir bem? Bem-estar, que a gente falou, eu quero ter bem-estar e qualidade de vida. Ter sentido e propósito é um dos caminhos, nós estamos falando aqui alguns. E como buscar isso? Colocamos aqui várias práticas. Agora, isso também é um processo também, né? Exato. Não é da noite para o dia, mas a gente precisa buscar. Eu gostaria de ensinar uma outra intervenção, Patrícia, das psicoterapias positivas, do Tayyab Rashid, que é um legado positivo. E aí, se permita convidar os ouvintes, no caso. Se você puder fechar os olhos, fecha. Se você estiver dirigindo aí, obviamente não fecha, não. É simples, mas pense aí. Qual o legado positivo que você quer deixar no passamento? Ou seja, quando você sair deste planeta Terra. Independente da sua concepção religiosa, filosófica, reencarnacionista ou não, o fato é, nesta vida, qual é o seu legado? E não precisa ser nada exuberante, como se diz. Qual o legado? O que você gostaria de contribuir? Pense aí, seja com seu filho, sua família, a deixar uma certa segurança financeira para eles, um ambiente social de respeito, de honestidade, como valores da sua família. Na sua empresa, você quer mostrar o que é uma liderança servidora, você quer, na verdade, oportunizar a capacidade de seus colaboradores, funcionários, né, crescerem, se desenvolverem, terem mais sua independência não só financeira, mais um reconhecimento, um ambiente de segurança psicológica, onde seus colaboradores se sentem literalmente livres para contrapor percepções e olhares e sabem que não vão ser, digamos assim, bulinados, entre aspas, né, criticados, menosprezados só porque tem uma forma de ver de mundo. Ou seja, qual é o seu contributo, qual é o seu legado, né? Seja através da sua empresa, seja através da sua experiência na família, né? Seja com seu filho, sua filha, seja com seu esposo e sua esposa, seja na comunidade filosófica, religiosa que você participa. Qual é o contributo que você quer? Qual o legado de assim, poxa, ele foi um cara bom. Menina, ela foi uma pessoa extremamente amorosa. Como é que você quer ser visto? Quando olharam lá, né? Tiveram lá no enterro do seu corpo lá, e aí dizer, poxa, ela foi assim, assim, assado. Lembro de momentos, qual o legado que você quer que as pessoas guardem, registrem? Não porque você buscou a aparência, pelo contrário, é um legado que tem a base na sua realidade. Não no que você quer ser conforme fulano, beltrano, da mídia, assim, ou assado, mas aquilo que você, da sua essência, aquilo que faz sentido real para você. É aí que está o seu verdadeiro noção de sentido e propósito, tá? Aí agora, para lhe ajudar um pouco mais, se conecte com os seus valores, tá? Repito, lá no teste das forças de caráter, né, quando vocês fizerem lá no meu Instagram, acesse lá o link, vocês vão fazer o seu teste e vão poder reforçar essa noção de sentido e propósito no viver. Então, quais são suas forças? É a generosidade que você quer colocar em ação? É a sua inteligência social, a capacidade de ser competente em ver o que motiva a pessoa, né? Como é que ela está emocionalmente, né? De ter um olhar mais empático. É o seu critério, a sua criatividade, seu amor ao aprendizado, a sua perspectiva perante a vida, ter uma visão de mundo. Qual é, literalmente, os valores que você quer colocar em ação? Conecte esses valores com esse legado que você quer entregar. Pronto. Aí, literalmente, agora é você passo a passo no seu dia a dia, sabendo aonde você quer chegar, tá vendo? No sentido, né? Coloque pequenos propósitos, seja como pai,
seja como amigo, seja como amiga, seja como mãe, seja como filha, seja como, entende? Uma pessoa humana no seu viver. E você vai colocando isso em ação passo a passo. Agora, não perca de vista qual é a sua meta, qual o seu legado, mínimo que seja, que você pode dar como contributo, porque todos nós temos um contributo a dar. Quase um manual de vida, acho que é isso, né? Pega isso aí, ouve essa entrevista, pega esse link, passa para outras pessoas, pega esse momento e, de novo, tudo isso que o Cléris falou, que você vai precisar, talvez, ouvir de novo, porque são conteúdos que vão chegando para você, que a gente precisa digerir. Eu falo até mais, escorrer aqui para o coração, né? Sai da mente, escorre aqui para o coração, traz para a vida, na prática. Anota e depois tem todos os contatos dele também. Nós vamos continuar nessa sequência. Uma vez por mês vamos estar aqui falando sobre isso, mas colocando isso e aplicar e sentir o que isso vai trazer para você. Porque claro que a gente pode viver, acordar, dormir, tomar banho, comer, vir trabalhar e não tem nenhum sentido. Pode ser, tem muita gente vivendo assim, mas é possível também viver com sentido. Vive literalmente digo assim, no piloto automático. No piloto automático, fazendo, pagando boleto, fazendo, trabalhando, fazendo aquilo, e dorme, acorda, e se irritando com todo mundo, e à noite briga com... E vai levando o dia assim, e não precisa ser assim. A vida é difícil, as coisas estão difíceis, é verdade. Mas se você olhar em volta, tem pessoas que estão com todas as dificuldades e não estão assim. Irritadas, brigando com todo mundo. E por que você está? Aí essa pergunta você tem que se fazer. Como eu pontuava, tem casos diversos, né, de pessoas que perderam pernas, braços, que viveram situações... Estão desempregadas, perderam emprego, tem pessoas vivendo em toda a situação mais difíceis. Perderam e elas vivem naquela plenitude, né? E às vezes depois desse momento, elas dizem, caramba, minha vida agora que passou a ter sentido. Agora que pegou. Primeiro superou, teve resiliência diante daquilo, e aí depois se diz, caramba, agora... Eu que perdi minhas pernas, meus braços, agora minha vida... Antes eu vivi uma vida perdida e agora eu tenho o meu sentido de dar uma palestra para as pessoas, motivacionais, e ela vê um sentido, uma razão de viver, de contribuir uns com os outros. Então, qual é o seu sentido? E você trouxe uma mestra aqui, e uma mestra que essa semana nós estamos aqui, vamos celebrar o Dia de Finados, né? O dia 2, que é uma data significativa, onde vamos ver a morte, mas vamos lembrar também aqueles que já se foram. E a morte pode ser uma grande conselheira também. Quando você trouxe, naquele momento final da minha vida, o que será que eu gostaria de ouvir das pessoas? E quando a gente pensa, hoje seria o meu último dia, né? Vou estar nesse momento de passagem, o que realmente importa para a minha vida? Se hoje fosse o último dia, será que como eu vivi hoje, o que eu estou fazendo hoje, realmente tem sentido? Acho que a morte pode ser uma boa conselheira. Exatamente. E deixo você aí para fazer as considerações finais, inclusive pensando nessa semana e nessa data que vamos viver. Como que sentido, propósito também tem a ver com escolhas. Deixa essa dica final para as pessoas. Exatamente. Olha, vida significativa é um desafio do viver, né? O que é significativo? E essa significação vai variar de pessoa para pessoa. Então, foque em você. Quais são os seus valores? O que é que você estima mais? Né? E coloque eles em ação. Porque viver significativamente é fazer das nossas ações algo valoroso, algo contributivo, algo especial, no mínimo para mim. Então, cuidar do meu corpo é especial. Cuidar da como eu lido com meus pensamentos e minhas emoções é especial. E quanto mais eu fizer isso comigo, é inevitável que eu saiba fazer melhor com os outros. Então, o processo de autoconhecimento é uma das motivações intrínsecas do ser humano, porque isso vai nos libertando, tirando as nossas prisões psíquicas. Segundo, sem dúvida, a dimensão espiritual. Se você tem uma congregação filosófica, religiosa, participe, se envolva. Caramba, tem um tempo, Cléris, que eu não vou lá no centro espírita, eu não vou lá no meu templo budista, que eu não vou lá na minha igreja. Na minha missa, na minha missa, por exemplo. Por que você não vai? Se permita assistir uma palestra, a mídia social é tão fácil, pequeno acesso, e faça 1%. É uma boa prática. 1% de algo por dia dessa dimensão espiritual são 7% no final da semana. Então, ou seja, é só começar. Pesquisas mostram que uma atividade de autocontrole, uma só, de controle da minha alimentação, controle da minha meditação, de 1 minuto, como a gente acabou de falar, isso favorece o aumento geral do meu autocontrole.
Então, gente, parece complexo e são conceitos que nós colocamos aqui da psicologia positiva, da psicologia existencial, mas é também prática, é escolha, é vontade. Como você quer viver os próximos dias, os próximos anos, com sentido, certamente, a gente espera que seja assim, espero que a gente tenha contribuído para que hoje você reflita sobre isso, desperte o desejo e busque aqui, né, dos nossos mestres, dos nossos colaboradores aqui do programa Estonia, que esse quadro do bem-estar possa te ajudar nesse sentido. Em outras Obrigada. palavras, é usar liberdade com responsabilidade. Isso Pronto, aí. eu estou conectado com o sentido. Obrigada, gente, mais uma vez, Clériston. Muito obrigado, prazer falar com você. O programa Estonia de hoje fica por aqui.